que dar treinamentos das normas regulamentadoras é tão lucrativo? Tabela de preços para os treinamentos das NRs e outros serviços em SST. Será que existe mesmo? Quais são os 3 mitos sobre segurança do trabalho que enfiaram aí na sua cabeça e estão atrapalhando o seu desenvolvimento profissional? Ficou curioso? Ótimo! Acompanhe esse vídeo e descubra a resposta para essas perguntas. Olá, eu sou Herbert Bento, aqui da Escola da Prevenção. Seja bem-vindo a mais esse vídeo no nosso canal do YouTube. E antes de mais nada, se você é profissional de segurança do trabalho, técnico, tecnólogo, engenheiro ou simplesmente ser um apaixonado pela área, se inscreve aqui no canal, dá o joinha aí para o YouTube entender que você gosta desse vídeo, para que toda vez que eu colocar um vídeo novo aqui no canal, você seja informado. Tranquilo? Antes de entrarmos no conteúdo, vamos a 10 segundos aí da mensagem do patrocinador. Quem está patrocinando esse vídeo é o Pendrive Treinamentos SST, lá da Escola da Prevenção. Esse é um pendrive edição limitada, são 120 treinamentos no total. Não sei quando você está vendo esse vídeo. Pode ser que no momento que você veja esse vídeo, esse pendrive não esteja mais à venda. Então, se você tem interesse em ter esse material, usa o link que está aqui na descrição, vai lá no site da Escola da Prevenção. Se o pendrive estiver disponível, aproveita e garanta o seu. Muito bem, agora que a gente já encerrou a mensagem do patrocinador, vamos então ao conteúdo do vídeo. Afinal, quais são os 3 mitos da área de segurança do trabalho que estão atrapalhando o seu desenvolvimento profissional? Mito 1. Você precisa ficar 100% do tempo ligado lá no site do Ministério do Trabalho para na hora que sair uma atualização de NR, de norma regulamentadora, você já ficar sabendo. Olha, na prática, acompanhar isso o tempo todo é muito estressante, muito desgastante e não é produtivo. Tem uma dica mais inteligente para você, que é muito simples. Você acompanha o site da Escola da Prevenção. Lá no nosso site, a gente sempre coloca as normas regulamentadoras atualizadas. Eu vou deixar o link aqui também na descrição e você não precisa ficar perdendo o seu tempo acompanhando o que acontece. É só ficar de olho lá no nosso site. Você também pode colocar o seu e-mail para receber atualizações e aí sempre que tiver uma novidade eu informo para você. Não é muito melhor assim? Então vamos ao mito 2. Trabalhar na área de SST só é bom quando você está numa empresa que valoriza a segurança do trabalho. Olha só, empresa que valoriza a área de segurança do trabalho é uma exceção, é uma raridade. É muito difícil você cair numa empresa assim. Então, o que você vai fazer? Você tem que aprender a usar a linguagem da empresa. Você não vai dizer que tem que fazer A, B ou C, porque a norma XYZ assim determina, mas você vai converter isso na linguagem que a empresa entende, ou seja, vamos gastar tanto dinheiro nesse projeto de segurança do trabalho e em compensação teremos aquele retorno, teremos aquele lucro. Essa é a linguagem que as empresas, todas elas, entendem. E essa é a linguagem que você tem que usar para que você seja bem sucedido como profissional da área. Então esquece essa coisa de trabalhar numa empresa que valoriza a segurança do trabalho e aprenda a usar a linguagem da empresa. E o mito 3 é que você tem que fazer os trabalhadores gostarem de você. Isso não é verdade. É claro que você vai sempre tratar os trabalhadores de forma respeitosa e com isso é claro que você vai conseguir algum afeto aí em troca, mas eles não têm que gostar de você. Você tem que conseguir que eles executem o trabalho seguindo os procedimentos conforme foi orientado pela área de segurança do trabalho. Se ele vai gostar de você ou não é outra questão, não é uma questão relevante num primeiro momento, ok? E esse ponto ele bate com o ponto anterior. Você consegue isso convencendo a empresa de que trabalhar dentro do procedimento determinado pela área de segurança do trabalho é lucrativo. Aí a própria empresa vai te ajudar a forçar a barra para que todo mundo na empresa trabalhe dentro do procedimento. Esses foram então os 3 mitos sobre a área de segurança do trabalho que muita gente tem na cabeça e que atrapalha o crescimento de muita gente.
No próximo tópico, eu quero trazer para você o seguinte: por que dar treinamento das NRs é tão lucrativo? São 3 os motivos. Primeiro, obrigatoriedade legal. Sim, as empresas precisam dar uma série, são dezenas, às vezes até centenas de treinamentos, a depender da empresa, que precisam ser ministrados, senão o risco de vir a ter um problema legal é muito grande. Então essa área de treinamentos é uma área que a maioria das empresas, quer se importem com segurança no trabalho, quer não se importem, é uma área sim que muitas empresas prestam atenção. Essa parte de ministrar esses treinamentos é uma coisa que acontece, as empresas correm atrás disso, as empresas buscam estar atualizadas com isso. Então, obrigatoriedade legal é de fato algo que faz com que essa área de treinamento seja valorizada. O segundo ponto é redução de riscos. A chance de você ter um acidente a partir do momento em que você tem um trabalhador treinado é muito menor. E podemos levar isso também por risco jurídico. Um eventual sinistro, um eventual acidente sem o treinamento coloca a empresa numa situação jurídica muito mais delicada do que no caso onde ela treinou o trabalhador. Então acaba que o treinamento é uma prova de que a empresa fez alguma coisa para que aquele ambiente de trabalho seja mais seguro. E o terceiro ponto é o treinamento contínuo. Lembra que eu falei que o treinamento das NRs são uma obrigatoriedade legal? Também tem os treinamentos contínuos ou treinamentos de reciclagem. As normas também determinam o que seja feito. Então essa máquina dos treinamentos das normas regulamentadoras é uma máquina que está girando o tempo todo. E o pessoal que se aprofunda, se especializa nisso, acaba tendo aí uma lucratividade garantida, não só num mês ou dois, mas para todos os meses, para todos os anos. A maioria dos meus alunos lá da Escola da Prevenção acaba se dedicando bastante a essa parte de treinamentos por esses motivos. E o terceiro ponto, a terceira curiosidade aqui do nosso vídeo: tabela de preços para treinamentos de NRs ou qualquer serviço de SST. Será que isso existe mesmo? Isso é um mito. Eu vou te dar 7 motivos pelos quais não existe tal tabela. Motivo 1: variedade de serviços. Existe uma variedade muito grande de serviços na área de SST e mesmo para um mesmo determinado serviço existem muitas particularidades, muitas variações que podem acontecer. Isso faz com que seja difícil ter um preço padrão. Cada serviço na área de SST, um treinamento, uma auditoria, uma consultoria, vai ter a sua particularidade, então não tem como generalizar. Ponto 2 tem a ver com a complexidade, que vai variar de acordo com a empresa para empresa. Cada empresa vai ter uma quantidade de trabalhadores, um processo definido, vai ter um risco, um grau de risco definido. Então todas essas variações que vão acontecer entre empresas fazem com que seja muito difícil ter um preço padrão. Até muitas vezes empresas do mesmo setor vão ter características ali diferentes, fazendo com que o nível de esforço, o nível de horas que você precisa colocar num projeto de SST vai variar de uma empresa para outra. Ponto 3, a localização da empresa. Se a empresa está mais próximo de você, se ela está mais afastada, isso vai influenciar nos seus custos de deslocamento, vai influenciar no tempo de deslocamento, se você vai precisar ficar hospedado num hotel ou não, quanto você vai gastar de alimentação, se você tem equipe ou não, você multiplica isso aí pelo número de trabalhadores da sua equipe que vai estar lá fazendo esse treinamento, essa consultoria. Então, aonde está a empresa onde você vai aplicar a sua consultoria, o seu treinamento também influencia muito. E muitas vezes você pode pegar um projeto que é para andar entre várias filiais, e aí torna-se ainda mais complicado de ter essa tabela de preços. Você precisa considerar toda a situação antes de dar o seu preço. O ponto 4 são requisitos específicos de cada cliente. Você pode fazer um PGR, por exemplo, para uma empresa que vai ter um determinado nível de exigência. Você pode fazer outro PGR para uma outra empresa do mesmo setor, numa outra cidade, por exemplo, que vai ter exigências diferentes. E você precisa se adaptar às necessidades de cada empresa e isso pode influenciar na sua estrutura de custos.
Ponto 5 são as atualizações das próprias normas. Se você montou um determinado preço, cobrou um determinado preço por um serviço que você fez no mês passado, pode ser que tenha acontecido ali alguma mudança em alguma norma e quando você for refazer aquele treinamento, refazer aquela consultoria, você precisa adaptar alguma coisa. Então, essa própria variabilidade, essas próprias atualizações que existem nos normativos de segurança do trabalho também podem influenciar no preço. O sexto ponto é a competitividade de mercado. Apesar de tudo isso que eu falei, você precisa ficar de olho no que os outros profissionais, as outras empresas de consultoria estão fazendo, para você também não colocar um preço muito fora do mercado. Então fica atento no que os competidores naquele mercado estão fazendo. E o sétimo ponto sempre é a negociação personalizada. Cada empresa, geralmente as empresas têm um departamento de compras e pode ser que algumas empresas pressionem mais pelo preço, outras não. Algumas vão querer empacotar outros serviços juntos, outras não. Então essa personalização que geralmente cada empresa faz vai determinar com que o preço que você vai cobrar pelo seu serviço, pelo seu treinamento, acaba sendo diferente. Tranquilo? Espero que você tenha gostado desse vídeo, espero que tenha trazido valor para você enquanto profissional de SST. Como eu disse no início, esse vídeo está sendo patrocinado pelo pendrive de segurança do trabalho, pelo pendrive Treinamentos SST. Se você tiver interesse nesse material, dá uma conferida lá no nosso site. Eu sou o professor Herbert Bento, da Escola da Prevenção. Muito obrigado por assistir a esse vídeo. Não se esqueça de conferir aí a sua inscrição no canal e deixa o like também. E até um próximo vídeo.